E aí, só filé ou só pepino, meu nome é Abel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre osciloscópio automotivo. O que é e para que serve o osciloscópio automotivo. Mas antes disso, roda a vinheta! Não temos vinheta, então vamos começar o vídeo agora! Tá comum agora várias pessoas falar osciloscópio, eu uso osciloscópio na minha oficina, outros não usam osciloscópio na oficina. Vejo muitos também comprando osciloscópios para utilizar na oficina e grande maioria das vezes ele fica parado na gaveta por não saber usar. Então fica comigo nesse vídeo que você vai saber para que é, o que ele faz, para que ele serve e como que a gente pode utilizar ele no nosso dia a dia de mecânico para fazer diagnósticos, ok? E se você é mecânico ou está estudando para se tornar um mecânico, já se inscreve aqui no canal que só essa ação já vai abreviar uns 5 anos de sofrimento aí na tua oficina, beleza? Bora lá! Osciloscópio automotivo. Para você entender o que é um osciloscópio automotivo, vamos comparar ele com um multímetro que possivelmente você deve conhecer. Então, o meu multímetro ele serve para testar parte elétrica e também a parte eletrônica. Porém, ele me faz isso através de dígitos. Então, eu preciso saber daquele componente, daquele sensor da injeção eletrônica, qual é o valor de tensão, valor de frequência e por aí vai. O que é o osciloscópio? Ele é como se fosse uma espécie de multímetro, mas desta vez ele é em uma forma gráfica. Então eu coloquei aqui na tela, por exemplo, a imagem de um bico injetor. Então com o meu multímetro eu apenas iria ver o valor do bico injetor e através de dígitos. Agora com o osciloscópio eu consigo ver o perfeito formato do bico injetor. E através da interpretação do meu sinal, seja de um sensor ou um atuador, eu consigo ter a certeza de que aquele componente da injeção eletrônica está com defeito ou não. Então o que é o meu osciloscópio? É um multímetro, mas em forma gráfica, aonde visualmente fica muito melhor a gente fazer um diagnóstico e condenar uma peça se ela tiver defeito, ok? E para que serve o osciloscópio? Cara, serve para muita coisa em um carro. Mas basicamente ele não serve para pegar poeira, ele não serve para você colocar ele na gaveta, ele não serve para ser mais um equipamento que você vai comprar dentro da tua oficina e vai ficar ali parado por falta de conhecimento, tá? Para que ele serve? Ele serve para fazer diagnósticos na parte elétrica, na parte eletrônica e também na parte mecânica do motor. Por exemplo, multímetro não faz diagnóstico na parte mecânica. Agora, com o osciloscópio, eu tenho aqui 2 modelos. O osciloscópio, sim, através de um acessório chamado transdutor, eu consigo fazer diagnósticos na parte mecânica. Tá, mas de onde que veio o osciloscópio? Cara, lá em meados de 1989 a 90 chegou o primeiro carro com injeção eletrônica aqui no Brasil e nessa época apenas engenheiro utilizava osciloscópio. Isso porque não tinha scanner naquela época, quando veio os primeiros carros com injeção. Depois de alguns anos veio daí então o scanner e agora era muito mais fácil você conectar lá numa tomada e já sair com os códigos de falha, pronto, ó, tá acusando o bico, tá acusando um sensor de temperatura, ficou mais fácil. E o que aconteceu? A galera deixou de lado o uso do osciloscópio. Antes dessa época, por exemplo, o osciloscópio ele era utilizado para conserto de televisão. Sabe as televisões com tubo ainda? Ele era muito utilizado para conserto de televisão. E hoje, ainda em pouco volume, ele está sendo aplicado muito na injeção eletrônica por oficinas mecânicas. E por que ele está sendo aplicado? Porque basicamente a galera se cansou do scanner. Nada contra os fabricantes de scanner, ele nos auxilia muito no nosso diagnóstico, mas nem sempre ele acusa o sensor ou atuador que realmente está com defeito. Então a galera vendo isso, que o scanner não era
a forma mais apropriada de fazer um diagnóstico em um carro, uma moto, uma caminhonete ou até mesmo num caminhão, começou então a implementar o uso do osciloscópio nas oficinas mecânicas. Tá, Bel, mas espera aí, deixa eu entender. Como que a gente faz para utilizar esse equipamento no dia a dia do mecânico? Basicamente, ele tem uma ponta, uma agulha quase igual a essa aqui, e a partir do momento em que eu conecto essa agulha aqui em um conector de um componente da injeção eletrônica, um sensor ou um atuador, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver o formato do sinal daquele componente. Vamos exemplificar. Nós, mecânicos, quando a gente tem um defeito, um determinado problema, quando é uma peça quebrada, quando é uma peça torta, quando é uma peça danificada, se é uma peça mecânica, uma biela, por exemplo, um pistão, a gente consegue ver essa peça e consegue ver que ela, de fato, está quebrada ou está danificada de alguma forma. O que o osciloscópio ele faz? Ele vê o que a gente, ao olho nu, não consegue ver. E o que é? É a informação que passa por dentro do fio. Então, o que ele faz? Ele vai ver a exata informação que está passando por dentro do fio e está sendo informado lá a minha central eletrônica do motor. E a partir do momento em que você souber aonde espetar o osciloscópio, saber como que vai ser o sinal daquele componente, daí sim você será capaz de saber exatamente, não, é aquela peça que está com defeito, agora eu vou comprar aquela peça, agora eu vou substituir. Vamos citar um exemplo bem simples. Você condenou uma determinada peça e você não testou ela antes de condenar ela. O que você vai fazer? Você vai ligar para a autopeça ou até mesmo você vai ir até a autopeça, pegar essa peça, colocar no lugar da outra e ver se o problema vai solucionar. Só aí foram tranquilos 1, 2, 3, 4, até 5 horas para você fazer todo esse trâmite. E qual que é a agilidade que você vai ganhar trabalhando com o osciloscópio na tua oficina? Literalmente ganho de tempo, porque em vez de você levar todo essa logística de ir buscar uma peça, colocar outra, muitas vezes você coloca uma peça no lugar da outra e não consegue resolver o problema, você vai lá, espeta o teu osciloscópio no conector daquele sensor, daquele atuador e vê como é que está o sinal. E aquela frase famosa, tempo é dinheiro. Então, em vez de levar, sei lá, 3 horas para um diagnóstico, a maioria das vezes você vai ali em 10 minutos, em 20 minutos e vai conseguir ter a segurança de dizer, não, aqui não é o defeito, agora vamos testar essa outra peça aqui, um sensor, um atuador e um sensor de fase. E por 5 anos que eu já trabalho com essa ferramenta, eu posso te afirmar com 100% de certeza que com esse equipamento, sabendo, claro, o passo a passo para você utilizar ele, sabendo como interpretar um sinal, você será capaz de matar qualquer pepino na tua oficina, inclusive aqueles pepinos que já passaram por várias e várias oficinas e ninguém solucionou o problema. Só que cuidado, você literalmente vai viciar nessa bagaça depois que você tiver os primeiros resultados. Depois que você vê os teus primeiros diagnósticos, aqueles primeiros diagnósticos que você deixou de investir um dinheiro e acabou ficando aquela peça em estoque. Ou até mesmo ligar para o cliente e falar, eu não consegui resolver o problema do teu carro. Quando você vê esses resultados, você vai ver todo aquele esforço em ter aprendido o osciloscópio valer a pena. E por que essa bagaça está em alta agora? Por que você escuta falar tantas vezes de osciloscópio? Vários amigos teus falando de osciloscópio e compra que esse negócio vai salvar a tua vida. Por quê? Porque a galera, de alguma forma, cansou de depender só de um scanner para fazer um diagnóstico. Então, quanto mais ferramentas você tiver dentro da tua oficina, para cercar a falha de todos os lados, mais segurança você vai ter. E também porque o osciloscópio, ele facilita com que visualmente, olhando uma imagem, você consiga identificar uma falha de forma rápida. Mas isso é uma coisa que não é para todo mundo. Então, se você quer se aprofundar, está começando no mundo do osciloscópio, de tempos em tempos eu faço um workshop gratuito online, tá? Onde você pode assistir de casa
para você entender melhor os princípios do osciloscópio, o passo a passo que você deve utilizar para conseguir fazer diagnósticos com ele, beleza? Vou deixar o link na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários. Clica nesse link, coloca o teu e-mail. Assim que tiver um evento dessa grandeza, você será informado por e-mail, beleza? Tamo junto nessa caminhada. Se você quer cair de cabeça no mundo do osciloscópio, conta comigo. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.